a gente vai falar sobre o toque com apoio. O toque com apoio consiste em atacar a corda com o dedo e apoiá-lo na corda adjacente superior. Então o toque que seria isso aqui, é um toque que tem um pouco mais de estabilidade e um pouco mais de potência sonora. Então acaba que é um toque bastante interessante para a gente começar por ele. O exercício que eu quero propor aqui vai ser o seguinte: a gente vai deixar o violão deitado no colo, a gente relaxa a mão direita e traz ela paralela até as cordas do instrumento. Então com o indicador eu vou tocar a corda. Então, eu vou fazer mais uma vez, mão direita relaxada, trago paralela até as cordas do violão e ataco. Então eu faço a mesma coisa com o dedo médio. E agora eu vou alternar o indicador e o médio. A ideia desse toque é como se eu estivesse caminhando com os dedos, né? Então, uma vez o indicador, uma vez o médio, uma vez o indicador, uma vez o médio. E agora fazendo isso na postura. Eu vou começar pela primeira corda e vou fazer 4 vezes em cada uma das cordas do instrumento. É importante notar que o ataque ele se dá empurrando a corda para dentro e não puxando a corda para cima. Quanto mais para dentro eu empurro a corda, melhor vai ficar o som. Toque sem apoio. O toque sem apoio consiste em atacar a corda com um vetor para dentro e trazer os dedos em direção à palma da mão. Então o toque que a gente vai fazer vai ser sempre isso aqui, como se eu estivesse coçando a perna ou cavando um buraquinho na areia, né? É importante salientar que o toque, né, tá saindo aqui da primeira falange, né, da falange proximal. Como o primeiro exercício, a gente vai deixar o violão deitado no colo e vai relaxar o braço direito e trazer a mão paralela aqui para as cordas do instrumento. A gente vai dividir essa etapa em 3 fases. Então a gente vai pensar primeiramente no contato com a corda, que é onde a gente realmente vai sentir a corda do instrumento. Então a gente vai fazer o ataque e depois a gente vai retornar o dedo. Então as 3 fases que a gente está tratando aqui são contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. E fazemos a mesma coisa com o dedo médio. Contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. E com o anelar a mesma coisa. Contato, ataque, retorno. Contato, ataque, retorno. O polegar ele vai funcionar da mesma forma que o indicador, o médio e o anelar, mas num sentido oposto. E um detalhe importante do anelar, do polegar, é que o retorno dele tem que ser feito de maneira circular. Então eu tenho contato, ataco a corda e o dedo volta circularmente. Contato, ataque e volta circular. Se a gente pensar essas 3 etapas como se fosse somente um passo, a gente vai ter isso aqui. E nos outros dedos.
pensando na postura, nós teríamos um arpejo de 4 notas. Falar a respeito da disposição da mão esquerda. Então, assim como a mão direita a gente tende a deixar o braço relaxado, a gente vai fazer a mesma coisa com a mão esquerda. Então, primeiramente, a mão esquerda está solta, eu vou tentar levantá-la do jeito que ela vier. Então, a mão está caída aqui e fiz isso aqui. E essa vai ser mais ou menos a disposição que a gente vai usar no violão. É importante notar que a mão não pode ficar assim, né? Então talvez a gente tenha alguns tratados do século XIX onde se usa o sol com o polegar. Então Mauro Giuliani acho que fazia isso, mas a gente vai evitar esse tipo de disposição da mão esquerda e vamos tentar sempre manter um espaço entre a palma da mão e o braço do instrumento. Se você está começando, vale a pena começar usando o dedo 3 na segunda corda. Por que o dedo 3? Porque ele dá mais ou menos uma estabilidade para a mão esquerda. E porque na segunda corda ele vai obrigar a gente a não fazer isso aqui. Então a gente vai ter que deixar o dedo de uma maneira onde ele não atrapalhe a primeira corda. Então a ideia é colocar somente o dedo 3. E depois que eu entendi esse movimento, eu posso fazer isso em outras regiões do braço do instrumento. Eu posso fazer, por exemplo, uma melodiazinha como Brilha, Brilha, Estrelinha. Que funciona bem para esse tipo de disposição. Se você já toca há algum tempo, talvez valha a pena um conceito um pouco mais avançado. Então, Abel Carlevaro, que foi um violonista uruguaio, ele dividia a disposição da mão esquerda basicamente de duas maneiras, né? Então, ele sugeria a posição longitudinal, que é quando eu deixo os dedos paralelos às cordas, e a posição transversal, que é quando eu deixo os dedos na diagonal. A posição transversal ela pode ser assim ou invertida. Então, como exercício ou como prática preliminar, a gente pode pensar em deixar a posição longitudinal e aí imaginar que o dedo 2 é um eixo. E aí eu viro um pouco a mão e encaixo os dedos, cada um em uma corda. Importante salientar que o cotovelo está fazendo esse trabalho, né? Então a mão aqui está na disposição longitudinal, quando eu vou para a transversal, o cotovelo está levando a mão. E os dedos estão mais ou menos na mesma posição. E se eu quiser a posição transversal invertida, o cotovelo chega mais perto do meu corpo. Então longitudinal, transversal, longitudinal, transversal, longitudinal, transversal. Por que isso é importante, né? Então se eu estou tocando, por exemplo, uma escala de Dó, eu estou na posição longitudinal. Se eu vou fazer, por exemplo, um acorde de Lá maior, facilita a minha vida se eu fizer a posição transversal. Na verdade vai ser uma posição contraída, mas vamos pensar na transversal. Então, ao invés de manter a disposição da mão longitudinal e só forçar os dedos, eu trago o cotovelo e facilita na hora de tocar. Se eu for fazer, por exemplo, um acorde de Dó maior, mesmo princípio. Porque se eu estou aqui na longitudinal e só forço o dedo,
eu preciso forçar o dedo além da conta, né? Então, ao passo que se eu faço a posição transversal, fica mais fácil de tocar. Bom, então por hoje é isso e até a próxima.